A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço, na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Olá, queridos. Mais uma vez é uma alegria estarmos juntos aqui nesta manhã para tomar um cafezinho junto com vocês. Este é o programa Café e Fé, um programa da Primeira Igreja Batista em Londrina. Gostaríamos de agradecer vocês o privilégio da audiência, né? Muito obrigado. Queremos também avisar agora você que de repente está começando a assistir hoje o programa. O programa agora está um pouquinho maior, graças a Deus. Nós estamos começando às 8h30 e indo até às 9 horas. Gostaríamos que você interagisse conosco por meio da página do Facebook, ou você poderia entrar também na página da Primeira Igreja Batista, no site www.piblondrina.com.br. Lá você vai ter acesso a muitos textos, pregações, os programas, o Café e Fé, o Cristo em Mim, o Desconstruindo a Religião, além de mensagens. São mais de 3.000 mensagens que você pode ouvir, edificar a sua vida. Também para você postar aí nas páginas das suas redes sociais, fazendo parte conosco desse intuito de proclamar o Evangelho ao maior número de pessoas possível. Vamos a Deus por esse instrumento que Ele nos dá e queremos convidar você a participar conosco. Seja você também um parceiro da gente no sentido de proclamar o Evangelho, avisando as pessoas que você gosta, quem você ama, sobre o programa e também divulgando o programa. Tudo bom, Glênio? Graças a Deus. Para quem já está acostumado, sabe que a gente sempre trabalha com alguns blocos de programa, né? Hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre o orgulho. É difícil a gente ter uma ideia real do que a palavra de Deus trata acerca disto. Hoje o orgulho é quase que algo estimulado nas pessoas, né? Como algo positivo. Mas o que será que a palavra de Deus tem para nos dizer? Qual o impacto disso na nossa vida prática? É o que nós queremos meditar hoje a partir da palavra de Deus. Para isso, vai seguir uma breve narraçãozinha que o pessoal já preparou para vocês. E logo em seguida nós já voltamos para falar sobre esse assunto. É o tempinho de passar uma manteiga no pão aí, de coar um cafezinho bem rapidinho e vamos juntos. Nós aqui e vocês aí, tomar esse café e meditar na palavra de Deus. Também conhecido como soberba, o orgulho é associado à arrogância excessiva. Olha, eu acho que depende muito, né? Eu acho que o orgulho pode ser algo bom, né? Se você sente orgulho da sua história, se você sente orgulho de você mesmo, dos seus filhos, dos seus familiares. O orgulho é você ser uma pessoa autossuficiente, achar que você é dono da razão, ser todo poderoso. Acho que aquela pessoa que não precisa de ninguém, ela depende de si mesma. Nesse momento eu sou orgulhoso das minhas filhas, por exemplo. Eu já fui muito orgulhosa. Aí, conforme você vai vivendo, você vê que o orgulho não vale a pena. Pode ser bom e pode ser ruim. Eu acho que como tudo na vida, depende do lado que você enfoca, depende da forma como você vê e depende da maneira como você trabalha isso dentro de você e a forma como você se relaciona com os outros. Passe um cafezinho e junte-se a nós para pensar sobre orgulho. Como você viu aí na narraçãozinha bem rápida, falado sobre a questão de Satanás. Quando a gente vê o texto bíblico tratando sobre como era Lúcifer, esse mate da perfeição,
andava em meio às pedras afogueadas, até que ele resolveu olhar para si e viu que só tinha algo para se comparar, que era com o Altíssimo, ao ponto de que toda a glória que Deus havia dado a ele no sentido de criá-lo daquela forma, se esvaiu. E então ele começou a querer ser mais do que era. Acho que é por aí o caminho, né, Glênio? Querer ser o que não é. Querer ser mais. Orgulho. O apetite exagerado de si mesmo, né? O orgulho é a obesidade do nosso ego, que quer, não suporta que alguém seja mais do que nós. O orgulho é um pecado mais antigo, mas parece que ele não envelheceu. Continua ainda muito jovem. E ele nos surpreende a cada dia. E todos nós estamos sujeitos, né, Glênio? Aquele que diz que não está sujeito já é o orgulho de pensar nesse assunto. O orgulho ele é recorrente, ele é insistente, ele é uma realidade. Alguém disse que foi o primeiro pecado e é o último a sair da raça humana. Mesmo aquelas pessoas que se dizem assim, eu me orgulho de ser humilde, é um paradoxo bem interessante, mas é o orgulho que está por trás dessa falsa humildade. Nós somos uma raça invadida pelo orgulho. Lúcifer, o primeiro, mas Adão foi o segundo dentro da escala e o primeiro da raça. Há uma expressão que diz assim, o orgulho fez de Lúcifer diabo, de Adão pecador. Tirou Nabucodonosor do palácio e levou para comer grama. Removeu Amã do reino da Pérsia. Ele vai explicando mais e acaba dizendo o seguinte, e faz de mim um orgulhoso que tem raiva do orgulho dos outros. É muito profunda a realidade do orgulho. E a cruz é o único elemento que pode tratar com o orgulho de frente. Nós vivemos numa sociedade que ela está o tempo inteiro estimulando as pessoas a serem mais, a viverem uma vida de aparência, sempre num sentido de elevar, de se mostrar, de aparecer, de ser mais poderosa, de ser o campeão, de ser... Ninguém pode apresentar suas finitudes, suas falhas, ninguém pode fracassar, todo mundo tem que estar identificado com a perfeição. Ou seja, o orgulho tem virado um valor na nossa sociedade. Verdade. Nós vivemos na sociedade da meritocracia. E a meritocracia, ela é financiada pelo orgulho. É honra ao mérito. Exatamente. E nós nos sentimos assim, carentes de ser apreciados, de ser reconhecidos. Nós temos muita necessidade de louvores. E isso tudo é produto deste cara aí, desse orgulho. Isso não é uma exclusividade daquilo que as pessoas chamam de mundo secular, né? Não. Dentro das igrejas. Não, isso é uma característica da natureza adâmica. O orgulho, ele
Ele começa com O e termina com O. Diz que quando o primeiro O cai, o último não cai nunca. Ele é persistente. E não há nada que, por exemplo, que o orgulho mais se ressinta do que uma repreensão. Quando você repreende o orgulhoso, ele... Ou critica ele. Qualquer coisa que venha ferir, ele fica mordido. Né? O orgulho está sempre procurando uma plataforma, um palanque para se expor. Ele, mesmo na timidez, ele chama a atenção. Então, é o pecado dos pecados. Eu acho que Tomás de Aquino disse que devia ser tratado à parte, e de fato ele é muito... Porque ele é insinuante, né? Ele vem, ele toma conta da mente da gente. Quando o time da gente ganha, a gente fica zombando do outro porque o time é melhor e aí você enche. Quando o time perde, aí você fica deprimido. Isso tudo é orgulho. Agora, o orgulho, ele tem vários ramos de atuação, vamos dizer assim, né, Guilherme? Porque além de ter essa suposição, essa pressuposição de si mesmo de modo avantajado, de um modo que não representa a realidade, ele também é um empecilho ao relacionamento. Por exemplo, às vezes as pessoas não conversam com alguém por orgulho, ou às vezes não se dá ao perdão por causa do orgulho, e esse orgulho também pode se manifestar nesse ponto de vista assim, como um empecilho às relações e também como um aspecto de justiça própria. Quero dizer o seguinte, às vezes a pessoa está lá humildinha, ela não fala nada dela, mas todo mundo que olha ela, enquadra ela dentro de alguém que supostamente é humilde. Mas dentro do seu íntimo existem várias pessoas com as quais ela cortou o relacionamento. Uhum. Ou seja, por quê? Porque há um viés de orgulho aí que a impede, porque há uma justiça própria na qual ela se apega. Então, não é só este ser exuberante que quer aparecer, mas às vezes vem manifestado de outras formas, né? Travestido em outros tipos, é isso que eu estou querendo dizer. Alguém disse que o orgulho é como um calendoscópio. Cada vez que você mexe nele, ele tem uma visão diferente, mas é a mesma realidade. Ele pode vir com a altivez, pode vir com a humildade, ele pode vir com o excesso de exuberância para mostrar, e pode vir com a timidez. Justiça própria. A justiça própria é caracteristicamente uma obra do orgulho. Então, o orgulho, ele não apenas nos afasta das pessoas, como também nos leva a julgar as pessoas, a criticar as pessoas. Eu sou melhor do que ela. E isso aí é uma coisa... É muito difícil de você desconstruir esta realidade do orgulho. Só tem um remédio que eu acho que pode fazer efeito, que é a morte com Cristo. Eu ia te perguntar. Porque você diz, na religião, a religião é o prato preferido, né? A pessoa já sobe. O ambiente natural do orgulho. Põe-se numa posição especial e começa a chamar atenção para essa hierarquia dentro da religião. Isso é fruto de orgulho. Não tem outra realidade. Não são mais que os outros.
Eu vejo que é um assunto muito difícil. O orgulho é a própria imagem do diabo em nós. Parece que foi um chip que ele plantou lá e você falou que ele tem aquela comparação de querer ser como Deus e tal. Todas as vezes que eu me torno autônomo, autossuficiente, determinar a minha vida, isto é este germe do orgulho que está fermentando a minha relação. E se não for por Jesus para nos libertar, porque Jesus estava na posição de Deus, ele estava na posição mais alta, mas ele não tomou como usurpação, que é a atitude do orgulho, é usurpar. Ele se esvaziou, foi para uma cruz para tratar comigo e conosco sobre essa questão. E nós temos que ser esvaziados. A forma de matar o orgulho é a cruz. Eu sei que eu preciso da cruz diariamente, não é só diariamente, horariamente, não é só horariamente, é minutariamente, secundariamente. Eu preciso da cruz a cada instante, porque dentro da minha natureza caída, da minha natureza humana, terrena, existe um germe que combate Deus, que é contra Deus, que é anti-Deus. E esse germe anti-Deus, que nos afasta dele, se levanta contra ele. Não é só o ateísmo teórico, porque ateu não existe, é um ateísmo teórico, mas também o ateu prático, que procede independente de Deus, isso é... Ele se propõe como Deus. Né? Exatamente. Orgulho. Não é, como disse alguém, que o orgulho é o meu pecado recorrente. Ele não consegue desaparecer. Assim como as misericórdias de Deus se renovam todos os dias, o orgulho parece que vem junto. O orgulho é uma questão complicada e se manifesta de várias maneiras. A gente precisa estar atento, porque isso tem uma implicação direta na nossa vida, até mesmo com a falta de descanso que hoje em dia as pessoas vivem. É sobre isso que a gente quer falar no próximo bloco. Por isso, fique com a gente rapidinho, logo em seguida a gente estará de volta aqui com uma palavra direta ao seu coração. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Falei que seria rapidinho o intervalo, já estamos de volta. E agora eu gostaria de meditar com vocês no texto de Mateus, capítulo 11, os versículos 29 e 30. Jesus vai dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo, minha canga, aquilo que nos coloca juntos. E ele fala assim: aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu fiquei meditando um tempo nesse texto, e a questão relacionada à mansidão veio logo de forma evidente, porque mansidão tem a ver com posse. A Bíblia vai dizer que ninguém entra na casa do valente, toma os seus bens sem antes amarrar o valente. Mas o manso não. Você obriga ele a andar com você 1 milha, ele vai com você 2. Você toma dele a capa, ele dá para você também a túnica. É alguém que entende que Deus cuida da sua vida e que o governo de Deus se instalou na sua vida. Agora, essa questão da humildade, eu fiquei pensando, humildade. Eu querendo entender um pouco melhor isso que Jesus está dizendo, até que veio o seguinte pensamento. Humildade nada mais é do que a gente se ver como de fato nós somos. O orgulho é aquilo que nos eleva sempre, que dá a nós uma vida de mentira e faz com que nós nos acostumemos com essa vida de mentira. E tira também o descanso da nossa alma. A gente vive desassossegado, porque o tempo inteiro a gente precisa manter um papel, e o tempo inteiro a gente precisa estar competindo com as pessoas, e o tempo inteiro a gente vive querendo defender o nosso reininho, convencer os outros de nós mesmos, dessa mentira que nós tomamos e chamamos de vida. E Jesus nos chama a ser como somos. Ser humilde nada mais é do que se enxergar como pó e saber que existe um amor de Deus tão imenso que se manifesta no terreno da liberdade e com verdade. E aí a gente começa a entrar nesse processo de descanso. A cruz é esse instrumento de Deus, onde Deus arranca de nós, destrói, mata o velho homem que não tem outra perspectiva, só consegue se enxergar dentro dessa mentira. E o novo nascimento é aquilo que abre os nossos olhos para ver o reino de Deus, que mesmo sendo rodeado de fraquezas, nós sabemos que Deus nos ama e podemos também contar com o poder da vida de Jesus Cristo vivendo em nós, no sentido de andar em tudo aquilo que Deus já preparou para nós. E Deus preparou para nós um caminho, obras, boas obras, uma vida que se expressa na comunhão com Ele, no relacionamento com Ele e no amor à verdade. A verdade é que eu e você não somos, não sabemos e não podemos nada sem Deus. Lênin. Eu falei há pouco sobre Amã, que foi um primeiro-ministro do reino de Xerxes, na Pérsia. Ele era um sujeito, ele descendia dos amalequitas. Ele era um agagita da família real, um sujeito muito orgulhoso. E um dia, e havia também naquele reino um homem simples, Mardoqueu, que cuidava nos detalhes de uma prisioneira do palácio que acabou sendo rainha Esté. E esse Amã, um dia ele viu o rei acordado e ele foi procurar o rei. E o rei entrou em conversa com ele e perguntou assim: o que seria correto o rei fazer a um homem a quem ele quer homenagear? E o Amã pensou consigo mesmo: ele deve estar querendo me homenagear, pois que pessoa seria maior do que eu aqui nesse negócio? Então o rei perguntou, ele disse assim: olha, eu acho que o senhor devia fazer o seguinte: o homem que o rei quer homenagear, mande trazer umas das vestimentas reais e um cavalo. O cavalo que o senhor monta seria o Rolls Royce que o presidente anda.
e que tenha o brasão do rei na cabeça, depois entregue a roupa e o cavalo a um dos príncipes mais nobres do rei, e peça para que ele vista o homem a quem o rei quer homenagear e conduza montado no seu cavalo por toda a cidade, proclamando: é assim que se faz ao homem a quem o rei quer homenagear. Ele supondo que o negócio é comigo mesmo. Então o rei disse a Amã: pois faça exatamente isso, não perca tempo. Pegue a roupa e o cavalo e faça o que você sugeriu ao judeu Mardoqueu, que está sempre ali perto da porta do palácio, e não se esqueça de nenhum detalhe do que você sugeriu. Esse Mardoqueu era a pedra no sapato do Amã. Ele odiava esse Amã e agora ele tem que fazer esse negócio. E então ele fez isso muito contrafeito. Ele tinha pago, o Amã tinha pago 10.000 talentos para acabar com o povo judeu. E agora ele tem que homenagear esse judeu e ele puxar o cavalo com o cara e dizendo: é assim que Deus disse. Agora, o orgulho é terrível. Ele planta umas peças na vida da gente para nos destruir. Quando Jesus contou a parábola dos 10.000 talentos e do perdão, ele pôs essa importância: 10.000 talentos, vocês também têm que perdoar o outro. Mas como é que nós vamos perdoar? Se perdermos o orgulho. E como é que a gente perde o orgulho? É morrendo na cruz com Cristo. Quando morrer. E levando o morrer. Para quê? Para que a vida de Cristo, que é a única vida que realmente não teve manifestações de orgulho. Alguns estudiosos racionalistas do século XIX resolveram estudar a personalidade de Jesus para encontrar algum defeito nele. Entre essas pessoas estava Renan, e depois ele diz assim num dos livros dele: Rabino de Nazaré, se tu não és Deus, homem também tu não és, pois és perfeito. E não encontraram um defeito na figura de Jesus, na personalidade de Jesus. Ele não tinha orgulho, ele acocorava, lavava pé, ele cuidava de gente, porque ele não se via mais. E aí então a Bíblia diz assim: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como que nós vamos ter isso? Só morrendo. E Cristo sendo a nossa vida para tirar esse orgulho de nós, que é uma desgraça. E essa morte Deus já providenciou, né, Glênio? Graças a Deus. Já temos essa morte no corpo de Cristo. Recebê-la. Queridos, sua alma está afligida, cansada, você está vivendo o curso do mundo. O Evangelho te chama a olhar para Jesus, confiar a sua vida a Ele, descansar. Grande abraço, até o próximo programa, se Deus assim permitir. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina.
Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br.